Olá, primeiro ano! Estamos retornando, né, com a nossa aula 100 de português. A tia vai virar a folha aqui para estar colocando a data. A gente não pode esquecer da data, primeiro ano. 23/9. A tia tem que segurar com o dedinho aqui. Do 9 de 2020. Então, vamos lá. Primeiro ano, a tia trouxe hoje uma interpretação de texto. E nessa interpretação de texto, ela trouxe um texto com parágrafos. Então, o que nós vamos estar fazendo? Contando quantos parágrafos tem o nosso texto. Então, o nosso texto é sobre o gatinho azul. Então, não quer dizer que o gatinho azul seja um parágrafo, porque está na mesma reta. É porque ele não chegou, né, ao centro do texto. Então, ele é o título. Até vou colocar aqui para vocês estarem vendo, o título do texto. Título. Então, o título é o gatinho azul. Quantos parágrafos tem o nosso texto? Lembrando que parágrafo é uma distância da margem, né? É uma linha que tem uma distância da margem. Então, olha aqui para vocês verem. Tirando este primeiro aqui, que é o título, o restante, tudo aqui, que tem esse espacinho, é parágrafo. O que não é parágrafo, vocês podem ver que está na beira da margem, Eu tenho uma margem aqui, né? Do outro lado também. Então, olha, aqui está, esse espacinho é um parágrafo. Este outro espacinho é um parágrafo. Então, onde vocês verem que tem o espacinho da margem, é parágrafo. Não coube na linha, eu não vou dar espaço. Então, eu vou pegar lá na beira da margem. Então, parágrafo é toda vez que eu vou começar um assunto, eu vou começar a escrever um texto, eu coloco um parágrafo. Vou mudar de assunto, eu já coloco outro parágrafo. E assim por diante. Tá joia? Não é igual poemas que vem tudo um embaixo, né? Um verso embaixo do outro, né? E quando eu termino a estrofe, eu pulo uma linha. Não. Texto é todos escritos um embaixo do outro, a não ser quando eu começar o parágrafo. Aí eu dou um distanciamento e não pulo linha, tá joia? Então vamos lá. Então, quantos parágrafos eu tenho aqui nesse texto? Vamos contar. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 parágrafos. Vamos ler o nosso texto? O gatinho azul. O gatinho viu a lata de tinta perto da mesa. De repente, o ratinho passou ligeiro e subiu na mesa. O gatinho foi atrás e deu um bote, mas ploft! O gatinho caiu dentro da lata de tinta azul. Este texto foi escrito por Isabel Cristina Soares. Agora sim entendemos o porquê do título primeiro ano. Lembre-se, toda vez que a gente for escrever um texto, a gente sempre tira análise, vamos dizer assim. A gente sempre tira algumas palavrinhas da imaginação da gente para a gente começar um texto. A gente começa o texto, depois que a gente termina de escrever, que a gente vai colocar o título. Foi o caso da nossa amiga Isabel, né? Que ela escreveu o texto e colocou o nome do título do texto de Gatinho Azul. Por que Gatinho Azul? Porque no fim das contas, a lata de tinta que estava perto da mesa serviu para pintar ele, né? Ele acabou caindo dentro da lata de tinta azul. Por isso que ele ficou azul, né? E vocês viram que, começamos a história. O gatinho viu a lata de tinta perto da mesa. De repente, o ratinho já não mudou o assunto? Eu estava falando do gatinho, aqui agora eu já estou falando do ratinho.
Tá vendo que eu já coloquei um parágrafo, que eu mudei de assunto, já estou falando de outro personagem, né? Aqui depois, ó, o gatinho foi atrás. Eu já voltei a falar do primeiro personagem, por isso que eu já coloquei outro parágrafo. E aqui, ó, mas profit, quer dizer o quê? O que que aconteceu? Coloquei um parágrafo, né? Que é outro assunto. O gatinho caiu dentro da lata. Quer dizer, o ratinho já não apareceu mais nesses outros parágrafos. Então, a cada parágrafo, eu mudei o assunto, né? Então, tá aí o porquê do uso do parágrafo. As atividades. Atividade número 1. Escreva abaixo o título do texto. Qual que é o título do nosso texto mesmo? O gatinho azul. Vocês vão estar colocando aqui dentro desse quadradinho. Os personagens do texto são a lata e o gatinho e o ratinho, a lata de tinta. Quem que são os personagens do texto? A tia acabou de falar para vocês. Lembra que ela falou que no primeiro parágrafo tinha um personagem, né? E já no segundo parágrafo nós já não falamos de outro personagem? Então quais são os dois personagens, hein? Então vocês vão estar marcando aqui para tia, né? Então tá joia, meus amores. Qualquer dúvida, a tia está à disposição para estar auxiliando vocês. E até mais tarde, se Deus quiser. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até mais tarde.